Hoje eu quero falar sobre um caminho de descobertas. E quero fazer uma comparação com o caminho que nós resolvemos seguir. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos uma caminhada. E entre o momento que eu aceito a Jesus e o momento que eu encontro com Ele lá no céu, que encontraremos com Ele, há um caminho. Nós vamos falar de um caminho que está escrito aqui na Bíblia, algumas coisas que aconteceram nessa caminhada, e eu queria que nós pudéssemos, ao longo da mensagem, irmos enquadrando a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, avaliando se, de uma forma ou de outra, nós não estamos cometendo algumas falhas, ou se nós estamos fazendo a coisa certa, que também tem coisa certa aqui. Mas eu creio que essa passagem é uma passagem profética, não é simplesmente a história de dois discípulos que estavam no caminho de Emaús e receberam a visita de Jesus. Mas é algo profético apontando para o que vai acontecer, o que tem acontecido e que vai acontecer no final, quando Jesus virá buscar, virá trazer, virá nos levar para o rumo certo, para o caminho certo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. O texto é longo, mas eu preciso lê-lo. Vai de 13 a 35. Vamos ler 22, 23 versículos. Vou fazer isso de uma forma que não canse os irmãos. E depois é importante a gente dar essa lida geral, e depois nós vamos pontuando alguns versículos-chave. Diz assim, Lucas 24, versículo 13, diz assim: E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus, lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar: Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer
em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste momento, neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11, porque Judas já tinha morrido, os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Aleluia! Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos aplaudir essa leitura. É verdade, isso é fato real. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa verdade. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor se manifesta. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está entre nós e em nós. Fala conosco, Senhor, profundamente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo não superior a nenhum outro. Nós aprendemos aqui na igreja que domingo, no original, nome dado pelo próprio Jesus a João, lá em Apocalipse, é Kiriak Remera, é o dia do Senhor. Não é o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, é o dia feito para Ele, é um dia inerente a Ele, é o dia dele. Então todos os domingos são importantíssimos. Agora, o domingo que nós celebramos a ceia é um domingo importante para nós meditarmos em coisas que talvez nós não meditamos nem no dia da ceia, quanto mais nos anteriores ou nos posteriores. E essa mensagem tem a ver com a celebração da ceia, e nós vamos tentar fazer um link. Está na moda falar em link, né? Eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos que Deus nos dá nesse texto, e como eu disse antes, nós precisamos aplicá-lo na nossa caminhada, na nossa vida. Estamos numa caminhada, é certo que todos sabem disso. Nós estamos aqui, não somos daqui. A Bíblia nos chama de peregrinos. Este mundo não é o mundo que nós habitaremos. Estaremos com Jesus, vivendo um novo e espetacular tempo. Não sabemos quando,
Podemos dizer que está próximo, mas eu não sei o que é esse próximo, se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 20, 30, mas está mais próximo, muito mais do que já esteve, é lógico. E esta ocorrência aqui, isso que aconteceu aqui, acontece exatamente num período que estava tendo uma festa em Jerusalém, era a época da Páscoa, e foi quando Jesus foi crucificado e ressuscitou. Nós não celebramos, nós cristãos não celebramos a Páscoa, não estou dizendo que é pecado, nós já estamos adiantados. Estamos adiantados. A Páscoa apontava para esse momento onde Jesus morreria, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele celebra a última Páscoa e implanta a ceia do Senhor, a Santa Ceia, é a primeira ceia com ele. E ele implanta antes de morrer, mas se referindo à morte e ressurreição. Mas por que ele implanta antes dele morrer? Porque ele não podia implantar ele na cruz morto. E segundo, que Jesus e a Bíblia nos mostra sempre palavras proféticas, palavras que vão acontecer. E na noite em que ele foi traído, na noite em que ele estava ali se preparando para morrer, ele morre antes da forma espiritual, para que todos entendessem quem é o Jesus, do qual ele dizia, quem era o Pai, do qual ele falava. E esses discípulos que andaram com ele estavam lá na festa, estavam muito tristes. A narrativa diz, não vamos ler de novo, não precisa, mas eles estavam muito tristes e decepcionados, estavam desapontados, porque eles tinham certeza, apesar de tudo que ouviram, eles tinham certeza que Jesus não morreria. Eles tinham certeza que os romanos deixariam de oprimi-los. Eles falam aqui que eles imaginavam que esse fosse o homem que viesse resgatá-los. De quê? Da opressão política. Talvez de pagar tantos impostos, talvez de oprimi-los. Mas o plano de Jesus era muito superior, estava acontecendo nas barbas deles. E eles não estavam enxergando. E por que essas coisas acontecem conosco, mesmo sendo nós discípulos de Jesus, mesmo sendo nós testemunhas do poder dele, vivo, vendo curas, vendo libertações? Porque nós não entendemos o propósito das curas e das libertações. Nós, muitas vezes, eu não estou dizendo todos, estou dizendo aqueles que não entendem, fazendo uma comparação a esses dois. Nós, muitas vezes, estamos preocupados numa libertação, numa cura, porque vai nos beneficiar, ou beneficiar alguém que nós amamos. E quando não acontece, parece que nós não temos um Jesus poderoso, parece que nós não temos um Jesus que sabe todas as coisas. Parece que Jesus falhou, eles aqui disseram, falhou. Nós achávamos que era isso e não foi. Vou pontuar aqui 4 situações. A primeira delas, eles estavam no caminho, mas eles estavam em direção oposta. Muitas vezes estamos no caminho, irmãos. Estamos no caminho, mas estamos em direção oposta. Eu posso estar no caminho que me leva a São Paulo, vindo de São Paulo, e querendo ir para São Paulo. Não vou chegar a São Paulo, a não ser que eu volte. Eles estavam indo para Emaús quando deveriam estar em Jerusalém. Jesus mesmo confirma isso mais adiante, quando eles estavam presentes, quando eles voltam, encontram Jesus lá nesse mesmo capítulo, no versículo 49, ele diz, eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus tinha acabado de demonstrar um poder sobrenatural, ressuscitar. Depois ele vai aparecer, aparece para esses dois, aparece para os 11. Mas ele tinha um propósito maior. É fazer com que os seus discípulos também tivessem esse poder, não por si sós, mas apresentado por eles, passado
para eles, não transferido, mas delegado. Muitas vezes nós somos como eles, irmãos. Nós estamos tão próximos do lugar, mas acabamos dando meia volta e retornando ao lugar da desesperança. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Quando se lembra? Tem um corinho que diz: eu aceitei Jesus num domingo, não sei o quê, numa segunda, não lembro mais esse corinho, mas tem um negocinho que, né? Você se lembra? Você lembra mesmo? Lembra do que você sentiu? Ah, eu não vi, mas eu sei. Não pode ter sido assim. Legal, aceitei Jesus hoje. Foi bacana. Foi. Não, duvido eu dó. É algo que queima. Obviamente as reações são diferentes. Uns pulam, uns gritam, uns choram, uns sentem um quebrantamento, mas não sentir nada, eu te asseguro, você não aceitou Jesus. Duvido. E às vezes somos assim, aceitamos a Jesus e depois damos uma meia volta. Algumas coisas concorrem para isso. Algumas coisas no meio do caminho, alguns fatos que não saem segundo nós queremos ou pensamos. Segunda coisa, esses discípulos verdadeiramente não conheciam Jesus. Ah, mas não conheciam mesmo. Andaram com ele por cerca de 3 anos e meio, viram grandes milagres. Ouviram da sua boca palavras textuais sobre sua vida, a vida dele, Jesus, e seu ministério, o tempo todo. Mas a tristeza e a decepção impediram-os de vê-lo. Há situações na nossa caminhada que nós nos preocupamos mais com o que está à beira do caminho, com o que está à frente, com o que está atrás, com o que está do nosso lado, ou com o que não está perto de nós, que nos tira de enxergar Jesus. Nós não enxergamos. Eu asseguro que você estar na igreja o tempo todo não é o suficiente para você enxergar Jesus. Há momentos em que há uma pregação, uma palestra de alguém, e muita gente vê, e muita gente não vê, e estão no mesmo lugar. Por quê? Porque algumas coisas podem nos cegar, podem nos desviar o foco, podem nos fazer esquecer de tudo que ele tem dito. Por isso que ele diz: e eu deixarei o Espírito Santo e ele vos ensinará, vos lembrará tudo que eu tenho dito. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Ele que nos faz lembrar, ele que lembra que eu sou filho do rei, ele que lembra que eu tenho vida eterna, ele que lembra que eu sou mais do que vencedor. Por que eu sou mais? Porque eu não lutei, e sou vencedor sem lutar, por aquele que me amou. Ele é que me lembra que eu estarei morando eternamente com Jesus. Ele é que me lembra que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esse posso no versículo correto. Que eu posso ser triste, eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar com dinheiro, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar com saúde, eu posso estar sem saúde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso o Espírito Santo precisa me lembrar. E parece que quando a nossa oração não é atendida, nós nos esquecemos quem é Jesus, ou o rebaixamos. Eles mencionaram: hoje já é o terceiro dia. Hoje já é o terceiro. Por que ele falou já é o terceiro dia? Por que ele não falou assim, ontem já tinha 2 dias? Porque o terceiro dia para os judeus era muito importante. Eles disseram: até o terceiro dia a alma dele está com ele. Passou dali, não está mais. Por isso é que Jesus atrasa a viagem para ir ressuscitar Lázaro. Porque para Jesus ressuscita, primeiro, para Jesus, se ele não quiser, a pessoa não morre. Para Jesus, ele morre daí 10 minutos, ou daí 1 dia, ou daí 4.
ou quando só tiver o osso lá, é a mesma coisa. Alcançou a visão aí, irmão? Para Jesus, não interessa se você está morto, ou se o seu parente está morto, há quantos anos, há 1000 anos, há 5000 anos, 2000 anos, não importa. Para Jesus não importa se ele foi moído em pó e foi jogado em cinza no mar, Jesus vai ressuscitá-lo, para a vida eterna ou para a morte eterna, ele vai ressuscitá-lo. Mas Jesus vai ressuscitar Lázaro no 4º dia, para mostrar um propósito maior. Um remédio poderia ressuscitar um defunto, talvez, um médico, dava lá um chá de poejo para ele. Não é verdade? Mas é porque 4 dias, como a irmã de Lázaro disse, já tem 4 dias, fede, cheira mal. 4 dias, agora então a alma dele não estava mais com ele, já tinha vazado. Aí Jesus chega, depois de 4 dias, a mesma coisa aqui, já é o 3º dia. O que ele está dizendo aqui? Não há mais esperança, tudo está perdido. Eu não sei se na sua vida você já disse, tudo está perdido, ou quase tudo. Eles não conheciam Jesus verdadeiramente, porque ele disse que Jesus era um profeta poderoso em palavras. Jesus não era só um profeta, profeta havia muitos. Mas ele era o Messias. Ele era o Messias. Ele era o Messias. Ele prometeu e vai cumprir. Ele se manifestou para eles como o Messias. Muitos de nós agimos assim, irmãos. Nos preocupamos com aquilo que perece. E perdemos oportunidades de conhecer profundamente a Jesus. As coisas que nos tiram o foco, que fazem parte da nossa vida, nos preocupamos com essas coisas, que são passageiras, que são efêmeras. Nós buscamos dinheiro, buscamos bens, buscamos posições, pode buscar, deve buscar. Soluções, pode buscar, mas não soluções egoístas, soluções que beneficiem somente a você, mas nós não cremos no sobrenatural de Deus. Terceira coisa, a falta de conhecimento da palavra quase os tira do caminho certo. A palavra. Quarta-feira nós estávamos na nossa célula e, como sempre fazemos, destrinchamos a mensagem que foi pregada no domingo, ou de manhã ou à noite. E ao invés de destrinchar a palavra toda, nós falamos, irmãos, eu estou sentindo de Deus hoje de destrinchar um tópico da palavra de domingo passado, que é quando perdemos algumas ferramentas, e chamei essa ferramenta a palavra. E eu disse como é importante a palavra. É a palavra que nos faz ter prazer em orar. É a palavra que me faz conhecer esse Jesus, ficar apaixonadíssimo por ele. Você conhece alguma pessoa que se correspondeu por carta durante um tempo, aí depois veio, se conheceu e casaram-se? Isso, hoje não tem muito, até tem, hoje tem o negócio da internet aí, né? WhatsApp. Mas de tanto se escrever, a pessoa se apaixona. Tem pessoas que são campeãs em ludibriar os outros com palavras bonitas. Meu lindo. Você é a pessoa, às vezes a pessoa que está lendo é uma pessoa tão feia, parece um trubufu, né? Mas ela está lendo lá, você é a coisa mais linda do mundo. Aí ela olha no espelho, o espelho mente para ela. É verdade. Aos olhos nossos, né, irmãos? Porque para Jesus não tem ninguém feio. Você pode dizer amém aí, irmão? Só os feios disseram. Irmãos, esse pastor é assim mesmo. Por isso que Jesus me ama. De tanto eu ler a palavra, eu me apaixono por esse Deus, por esse Jesus maravilhoso. E eu quero conhecê-lo. Por isso eu busco o Espírito Santo.
e Ele habita em mim. Você já conversou com o Espírito Santo hoje? Bom dia, Espírito Santo, como é que vai? Tudo bem? Estou indo para a igreja. Você fez aquilo que eu falei domingo passado? Vem queimado de casa. Mate o leão e vinha queimado de casa. Tinha uma propaganda, né? Então, você vem queimado de casa, você se concentrou. Hoje, quando eu acordei até mais cedo do que eu queria, porque meu vizinho resolveu, ele fala com o cachorro. Então, ele conversa com o cachorro, ele grita, canta para o cachorro. Uma hora eu vou lá para ver como é que o cachorro assiste esse canto. Porque o cara canta mal. Mas eu acordei mais cedo, e eu falei, já que eu acordei mais cedo, não vou dormir mais 40 minutos para depois despertar de novo. Aí eu comecei a falar, Senhor, estamos retornando hoje à nossa consagração. Ô Senhor, permita que tudo saia bem, que nós tenhamos a Tua presença lá, que seja maravilhoso para o nosso coração. Eu comecei a orar, e comecei a me concentrar. Falei, Senhor, não permita que eu me aborreça com nada, não permita que os irmãos não se aborreçam, não permita que nada estrague esse banquete que nós vamos ter hoje. Mas, Senhor, hoje nós vamos ter batismo, hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, santa separada, né? E comecei a falar com Deus. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Jesus. E quanto mais você conhece a Jesus, mais você quer trabalhar para Ele, mais você quer falar com Ele. Eles mencionam o que ouviram das mulheres e de outros. Olha o versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, ou seja, da nossa turma, nos assustaram eles, irmão. Assustaram como? Por quanto foram de madrugada ao sepulcro e viram que ele não estava lá. Que susto, que coisa horrível. Me faz lembrar Pedro lá, prestes a morrer, estava lá todo encarcerado, dentro de um quarto, vários soldados, 4 quaternos de soldados presos, e na manhã seguinte, ele ia ser apresentado para a morte. Herodes ia matá-lo. Mas tinha um fato. Qual era o fato? A igreja orava por ele. Um dia desse eu comecei a interpretar essa oração. Entrei na reunião de oração, lá estavam lá orando. Aí eu entrei lá, deixa eu ver. Ele disse, Senhor, livra o nosso pastor Pedro. Ô Senhor, não deixa acontecer com ele o que aconteceu com Tiago. Ô Senhor, não deixa ele morrer não, Senhor. Nós precisamos do nosso Pedrão aqui. Faz falta, Senhor. Honra a nossa igreja, Senhor. Ô Pai, nós cremos no Teu poder, Pai. Quem está atrapalhando essa oração? Aí como eu estava vendo ali, tinha uma empregadinha chamada Rod. Aí falou, abre o portão lá, deixa eles orarem, que eles estão fervorosos. Aí a Rod foi lá, quando abriu o portão, fechou a porta e voltou. O que houve? É o Pedro. Que Pedro? Pedro está preso. Não é ele, eu vi que é ele, a túnica dele assim, o cabelo dele igual assim, o bigode, ele. É o anjo dele, minha filha. Anjo eu nunca vi não, mas Pedro eu já vi, é ele. Euterpina, vai lá olhar a irmã Euterpina. A irmã Euterpina vai lá. Sempre as mulheres, vocês repararam, né? Que é elas que estavam orando. Então abriu a porta ali, quando olhou, meu Deus, é Pedro. Se assustaram, mas eles estavam pedindo o quê? Solta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Aí libertou Pedro, eles tomaram um susto. Nós não somos assim, irmão. E ele ficou assustado, mas não encontraram o corpo. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. E de fato, quer dizer, não bastou o anjo, de fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Eles tinham que ver, eles queriam ver, não estava lá, estava errado. Eles estavam na visão carnal.
Eles não tinham discernimento. Irmãos, nós podemos seguir a Jesus sem discernimento. Não devemos, mas podemos. Onde vocês estão indo? Estão indo para lá. Então vou para lá. Não, não é para lá, é para cá. Então vamos para cá. Isso é, às vezes, você está indo para o caminho errado, está sendo levado pela massa. Mas se você conhecer a palavra, você não é levado por massa nenhuma. Pode ir a massa toda para lá que você vai para cá. Porque a palavra é a palavra da verdade. Sem ela, você fica sem eira e nem beira. Precisa estudar a palavra, precisa conhecer a palavra. Eles não tinham discernimento, mesmo vendo milagres por 3 anos, mas o melhor da história estava ali na cara deles, irmãos. Ele disse: eu vou ressuscitar, e o homem ressuscitado andando com eles, e eles lamentando, porque não sei o que morreu, levaram o corpo, não sei onde está. Eles viram uma coisa que qualquer um de nós queria ver. Eu queria, não sei você, mas eu queria. Jesus ressuscitado, uau! Há muitos assim ainda hoje. Veem grandes milagres, mas continuam sem entender. Por quê? Porque eles não entendem a razão dos milagres. Será que aqui tem acontecido grandes milagres, amém? Os irmãos estão aqui há muito tempo? Cura de câncer, ressuscitar de crianças que já praticamente estavam mortos, pessoas, não vamos ficar falando, é muito. Mas se houver 3, 4 milagres por domingo aqui, essa igreja, irmãos da administração, nós vamos ter que quebrar paredes para daqui 1 mês, deixar ali, porque vai ter gente pendurada na janela. Mas será que é por causa do milagre? Ou por causa de estarem entendendo o propósito, o Senhor, o Messias? Caramba, eu estou no rumo certo. Esse é o Deus poderoso. Eles estavam enaltecendo a morte, em vez de falar da ressurreição. Eu me lembro, alguns irmãos aqui mais antigos, como é que era no dia, no domingo da ressurreição, ou não, na sexta da paixão. Lá em Guaçuí, conhecem Guaçuí, irmãos? Não faz mais falta, porque eu já saí de lá, a pessoa mais bonita, aleluia, e mais humilde, né? Guaçuí é uma cidadezinha pequena lá no Espírito Santo, onde eu nasci, eu vivia lá, e era prático. Na sexta-feira da paixão, você passava nas ruas assim, lá não tinha prédios, né? Aliás, eu soube essa manhã, ontem, que Guaçuí agora tem um prédio de elevadores. Primeiro prédio, doutor Perillo, a sua cidade na atividade já tem, né? A minha é o primeiro. Tem fila lá de gente para andar de elevador e subir. É verdade. Mas era só casas. E as janelas abertas. E aí aquelas novelas da morte de Jesus, mataram o meu Jesus, onde ele está? Bate. E aí, nós crentes, eu também, e a nossa igreja também. Aí, na hora da ceia, oh, que tristeza tremenda. A ceia do Senhor. Vocês não lembram disso não, irmãos? Não era assim na sua igreja? Há muito tempo atrás? Hein? Claro que era, irmãos. Era ou não era, irmã Noemi? E alguns vinham com lenço. Sim, na minha igreja que eu estou dizendo. Vinham com lenço. Se cantasse Rude Cruz, então, eles não entendiam o propósito do Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu
pelo dia. Olha o que ele está falando. Surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. É isso que está falando. Então tinha que assim, ceia do Senhor, uhul! E é isso que eu quero que vocês façam daqui a pouco, com respeito, mas com alegria. Tem que ver como é que é a ceia lá na África. Yes, 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 yeah, 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 yeah. Danço muito, né, irmão? Parece até um africano mesmo. Mas no versículo 26 e 27, versículos, Jesus refresca a memória deles. Irmãos, nós temos que viver eternamente sendo refrescados em nossa memória. Refrescados em nossa memória. O tempo todo. Por isso existe o Espírito Santo. Espírito Santo, refresca aqui a memória. Não, filho, o diabo está dizendo isso, mas não é isso não, ele é mentiroso. Não. Mas eu não consegui. Você pensa que não conseguiu. É porque você não está enxergando o que Jesus está enxergando. Ele quer o melhor, ele tem o melhor. Não é por aí. Isso é muito pequeno, isso é passageiro. Aí Jesus refresca a memória deles. E começa a orar. Não era imprescindível, vocês se lembram? Que não era imprescindível que o Cristo padecesse, ele só faltou falar, eu padecesse. Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Eles estavam vendo Jesus de uma forma totalmente diferente e não enxergavam. Eles já estavam vendo Jesus triunfado, ou triunfante, sobre a morte. Olha o privilégio, irmãos. Esse que está aqui é aquele que já morreu, foi cusparada nele, chicotada, pregado ele ressuscitou e está aqui, é o novo. E eles não enxergam. Então, iniciando por Moisés, por que por Moisés? Lá pelo Pentateuco, lá por tudo que Moisés estava explicando, ali que começava isso que eles estavam vendo ali agora. E deve ter demorado, irmãos. Como é que ele vai sair de lá e vai vir aqui em 5 minutos? Ele deve ter falado. Aí, isso eu lembro, não. Eu estava na escola dominical quando falaram. Pois é, irmão. O professor falou isso. Pois é, meu irmão. O pastor pregou aquilo aquele dia. É verdade, eu ouvi, é verdade. Aqui está anotado aqui, tá. E está anotado aí, e o versículo diz isso. É verdade. É o Espírito Santo. E quando eles estão se aproximando do povoado que eles iam, Emaús, Jesus, então, faz menção de ir embora. Segundo os principais comentaristas, na narrativa original, eles dizem que se eles não insistissem, Jesus ia passar direto. E eles têm base para falar isso. Primeiro, pelo que está escrito, e segundo, pela postura de Jesus. Que Jesus não violenta a vontade de ninguém e não vai aonde não é chamado. Por isso que ele diz, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele intimidade, e ele comigo. Entra, eu preciso ir. Não, fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Muitas vezes, amados, o Senhor não está ficando conosco, porque não está se convencendo do nosso coração. Nós estamos falando da boca para fora, nós temos que insistir. E aí, versículo 32, ele diz assim, eles questionaram, porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando o Espírito Santo fala conosco, nosso coração arde.
Se você nunca sentiu, é porque você nunca deixou o Espírito Santo te falar. Arde, queima. Agora que eu vi, bem que eu vi um negócio diferente naquele moço. Ele não era, ele tinha um negócio diferente. Mas felizmente, a última parte, eles fazem a coisa certa. Perto do povoado, Jesus faz menção de deixá-los, mas eles o convidaram e insistiram. Fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Esses homens assentam com Jesus e ali eles têm a chance de mudar a rota e conhecer a Jesus. Primeiro, porque convidaram a Jesus para entrar na casa deles, ou seja, na sua intimidade. Deixa eu te dizer, meu amado, o fato de você estar aqui não significa que Jesus vai entrar no seu coração. Você precisa convidá-lo, e às vezes veementemente. Ele precisa ter certeza. Ele precisa ter certeza que você está, embora ele conheça o teu coração, mas ele quer ouvir você falar. Por quê? Porque ele quer que o diabo ouça que você repetidamente faz questão da presença dele. E a única forma que o diabo tem de ouvir você é você falando, não você pensando. Mas a segunda coisa que eles fizeram certo e muito importante, eles deixaram Jesus tomar a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Foi naquele momento que eles se lembraram de tudo. E Jesus está dizendo isso. Venham, deixa eu partir o pão para vocês. E quando ele partiu o pão, já está partido, mas eu vou mencionar aqui, ele abençoou e partiu, e você fecha o olho e faz assim, rebobina e vem aqui atrás, vem antes disso aqui um pouquinho na ceia, e vem aqui quando eles partem o pão para esses dois discípulos, você vai lembrar, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou confirmando que eu sou invencível, porque Jesus me deu a vitória, Ele já ressuscitou, Ele levou a morte, Ele venceu as enfermidades, Ele carregou com as nossas dores, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O profeta falou 700 anos antes, e está se confirmando, eu estou vendo com meus olhos. Por isso que Ele diz, fazer isto em memória de mim. Mês que vem você vai esquecer, por isso que vai vir aqui de novo, mas não seria bom esquecer, seria bom que amanhã, semana que vem, você se lembrasse desse Messias. Aí, eles voltam para o Jerusalém, no versículo 33, na mesma hora que eles reconheceram, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Que mesma hora? Na mesma hora que reconheceram, depois de comerem o pão, partiu com eles a ceia, e Jesus distribuiu, eles voltaram para Jerusalém. E o que é Jerusalém? É o início de tudo. É onde Jesus disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E quando forem revestidos, vocês vão sair, vão testemunhar. E eles estavam testemunhando, agora acabou. Versículo 34, eles anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho com Jesus, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partiu o pão. Agora estão dizendo, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Você hoje pode dizer, eu vi Jesus. Você ontem teve um problema para resolver e não teve doutor que desse jeito, não teve
ninguém que resolvesse, mas Jesus resolveu. Então você pode dizer: eu vi Jesus, eu vi Jesus. Você viu? Se você não vir Jesus, você é o mais miserável dos homens, diz a palavra de Deus. Se você não crer que Ele ressuscitou, o que você está fazendo aqui, irmãos? Eu e você somos os mais miseráveis. O apóstolo Paulo disse isso. De onde você está vindo? Você está vindo de Jerusalém, vindo para Emaús? Não é o lugar que você tem que ir. O que você está ouvindo pelo caminho? Não estou ouvindo, eu vi. As pessoas lá mataram o meu profeta. Não, primeiro que não é o teu profeta, é o teu Messias, e não mataram. Ele ressuscitou. Está na Bíblia. Não, estão dizendo aí que amanhã a minha empresa vai cortar 50% dos trabalhadores, e os outros 50% vão continuar. Se inclua nos 50% que vão continuar. Mas você já começa, estou lá no meio, capaz de ser o cabeça da lista dos cortados. Vai ter fé assim na China, hein? Para coisas erradas. Você precisa ver Jesus. Nós vamos participar da ceia agora, Jesus está convidando. Agora é Ele que está convidando. Por quê? Ele é o anfitrião, a mesa é dele. A ceia não é da igreja Shalom, muito menos minha. Por isso nós não temos autoridade sobre a ceia. Eu não posso impedir que as pessoas tomem ceia, mas nós orientamos. Porque segundo a palavra de Deus, para você participar da ceia, você precisa ser um desses que confessou Ele como seu único Senhor, único Salvador, único Deus, e serve a Ele totalmente. Está escrito isso. Por isso é que você faz parte do corpo dele. E pode ser você batista, assembleano, pentecostal ou tradicional, você faz parte do corpo dele. Mas você está vindo aqui, não, preste atenção nisso, muitas vezes nós estamos participando da mesa de forma errada. Você não está vindo aqui porque você é muito bonzinho e você está no corpo de Cristo. Não, é para você se lembrar que Ele é o Messias. Aqui. E você precisa ver Jesus agora. E interessante que eles só reconheceram Jesus depois que Jesus foi. Por isso que nós só reconhecemos Jesus depois que Jesus ressuscitou, porque Ele morreu por nós. E nós, depois disso, alguém aqui tem 2000 anos de idade? Tem alguém? Não? Então nós viemos depois e acreditamos que Ele ressuscitou. Somos dele. Nós vamos agora, irmãos, pedir perdão a Deus pela nossa ignorância. Vamos pedir perdão a Deus, porque nós temos sido discípulos relapsos, fracos. Nós temos uma autoridade no nome de Jesus que ninguém pode. É a autoridade que Ele deu para a igreja. Está lá em Efésios. Só a igreja dele tem isso. E a igreja dele não é a Shalom, não é a Batista, não é a Presbiteriana, é a igreja do corpo dele. Nós vamos nos ajoelhar só mais uma vez. Já fizemos isso aqui hoje na consagração, mas nós vamos ajoelhar. E você vai ajoelhar e vai orar diferente. Hoje você vai orar assim: Senhor, eu estava no caminho de Emaús, voltando para Emaús, o Senhor me fez agora a voltar para Jerusalém. Eu sei quem eu sou e sei quem é o Senhor. O que eu estava conversando é que o Senhor tinha falhado. Agora eu vou voltar lá e vou conversar para todo mundo para dizer que o Senhor vive. Que eu te vi. Eu te vi.
Há alguém aqui nesta manhã que já viu Jesus literalmente assim? Não viu a imagem, né? Porque Jesus não aparece, nós não podemos, a Bíblia diz, nós não podemos ver o rosto dele. Às vezes vê uma imagem, mas não estou falando disso não, estou falando da experiência. Você diz, só pode ter sido Jesus. Essa aí, como é que eu vi há 60 e tantos anos atrás, quando Jesus operou a minha paralisia infantil com arame farpado. Eu vi Jesus. Existe, doutores, no livro que arame farpado cura paralisia? Não tem. Então eu vi Jesus. Alguém tem alguma experiência dessa? Sim, não precisa me falar. Experiência sobrenatural. Eu vou falar uma coisa aqui, não gosto de usar essas palavras. Experiência de maluco, de maluco. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o quê? Loucura para os que não conhecem. Se eu chegar num simpósio de médicos e falar assim, eu fui curado, tudo pediatra, estão descobrindo fui curado de paralisia infantil. Como é que foi o remédio? Aí eu subi num pé de mamão, caí do pé de mamão, um arame farpado cortou minha perna, o médico costurou, quando tirei os pontos eu estava curado. Eles vão mandar me prender. Sai daqui. Ele está caduco, esse camarada. Você viu Jesus? Vamos ajoelhar e vamos orar. Senhor, não permita que eu fique cego mais. Abre os meus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesse momento te pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo, Senhor, que precisamos santificar a nossa vida a cada dia, Senhor, porque somos a tua igreja, a tua noiva. Estamos nos preparando, Senhor, para esperarmos o nosso noivo, o nosso Senhor Jesus, e buscar a tua igreja aqui na terra. Que nós possamos, Deus, ter essa consciência de que nós precisamos santificar a nossa vida, porque a tua palavra diz que se não santificarmos, nós não veremos o rosto do nosso Deus. Então, Senhor, nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo nos fortaleça, que o pecado que nós cometemos ontem não possamos cometer novamente, que os maus pensamentos e os sentimentos contrários à tua palavra saiam, Senhor, da nossa alma, que nós possamos desconstruir tudo aquilo que foi construído errado na nossa mente, que nós possamos a cada dia amar a tua palavra, ler a tua palavra, nos alimentarmos da tua palavra, sermos fortes com ela, porque nós venceremos muitas lutas,
muito o nosso ego, nosso eu, nosso egoísmo, nós venceremos através dessa palavra, porque a palavra santifica a nossa vida. E nós estamos aqui rendidos a Ti, sabendo, Senhor, que somos só seres humanos, mas a Tua palavra diz que aquele que confessar com a tua boca que Jesus é o único Senhor da sua vida, aqueles passam a ser seus filhos. E nós, Senhor, estamos aqui confessando isso da nossa boca, que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador da nossa vida. E nós queremos te agradecer por essa comunhão, por essa alegria, pela unidade, Senhor, da tua igreja no mundo inteiro, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. E também, Senhor, nós abençoamos os elementos da mesa, esse pão que representa o teu corpo, que foi moído naquela cruz, e o teu sangue, Senhor, que foi colocado ali por pecado de cada um de nós. Ó Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor foi humilhado, mas o Senhor venceu a morte e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, como igreja, te louvamos e te rendemos a nossa vida e te dizemos aleluia. O Senhor venceu, o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor único na nossa vida. E nós te agradecemos por esse momento de comunhão e de alegria, Senhor, porque sabemos que o Senhor irá voltar e nós vamos morar na Nova Jerusalém contigo. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Aleluia. Levantemos, irmãos. Eu creio.